Boa noite amigos, sejam bem-vindos. Josino, boa noite, gratidão pela presença. Estamos aqui dando início a mais uma live de Momentos com Jerônimo Mendonça, nesta noite com o livro Escalada de Luz. Ari, boa noite, seja bem-vindo. Início a mais uma live de Tudo fluindo bem, já entramos aqui acompanhando o nosso perfil particular também, e assim podemos mandar os aviõezinhos aos nossos amigos. Hoje temos uma mensagem do livro Escalada de Luz, intitulada Trabalhador. Vamos fixar primeiramente o comentário. Sueli, boa noite, seja bem-vinda. Vamos fazer diferente hoje. Sim, que fixado. Acho que deu certo, vamos ver. Deu, fixou. Agora nós vamos mandar os aviõezinhos aos nossos amigos, enquanto sejam chegando. Boa noite, Will, seja bem-vindo. E desfixou, gente. Olha só que engraçado. De repente, assim, vai e volta, né? Mas sigamos em frente. Deixa eu mandar os aviõezinhos, então. Estamos aqui dando sequência. E temos alguns recados a passar aos amigos, daqui a pouco eu vou passar, esperar o pessoal chegando, aí já passo os recados de uma única vez, fica mais fácil, né? E vocês que estão nos acompanhando todas as noites, nesses momentos com Jerônimo Mendonça, na próxima terça-feira teremos uma surpresa. Terça-feira teremos a surpresa revelada. Na verdade vai ser o sorteio, né? O sorteio do livro O Gigante Deitado, a Vida e a Obra de Jerônimo Mendonça. Nós vamos sortear no dia 1º, e a condição para que vocês possam participar deste sorteio, nada mais nada menos que é vocês estarem aqui conosco como vocês estão. Boa noite, Eudenice, seja bem-vinda. Vocês que estão sempre conosco, a Débora chegou também, boa noite, Débora, gratidão pela presença. Então vocês que já estão costumeiramente conosco, já estão na nossa lista, com certeza, e um de vocês vai ser o feliz ou a feliz ganhadora do livro O Gigante Deitado, a Vida e a Obra de Jerônimo Mendonça. Então preciso diminuir o volume que está um pouco alto aqui, daqui a pouco a garganta. Vanessa chegou também, boa noite, Vanessa, seja bem-vinda. Acabar de mandar os aviãozinhos aqui rapidinho. Aí a gente vai passar o recado novamente, né, de forma ampla. Tadá, estamos aqui acabando de mandar os aviãozinhos. Temos boas notícias, good news, boas novas, né, como diz o Evangelho. Pronto, espera aqui, mais um só e mandamos. Deixa eu abaixar o volume aqui, tirar o som, para a gente conseguir conversar um pouco melhor. Mais fácil. Dani, boa noite, seja bem-vinda, gratidão pela presença. Bom, os recados que eu queria dar para vocês é o seguinte. Espera aí que deu BO aqui no outro. Eita, que loucura. Tá aqui, perfeito. Entrei novamente. Os recados. Ontem tivemos a grata oportunidade de participarmos de uma palestra proferida pela querida Heloísa Pires, filha de José Herculano Pires, que, coincidentemente ou não, é o homenageado na fala de Jerônimo Mendonça hoje. Trabalhador nada mais é que José Herculano Pires. Então a mensagem de Jerônimo, e ontem tivemos a oportunidade de conhecer ali, conversarmos com a querida Heloísa Pires, que tão gentilmente autografou para nós, boa noite Patrícia, seja bem-vinda, autografou para nós o prefácio do livro
que já conta com o autógrafo do Nicola Frattari. Tá? O Nicola já nos autografou por intermédio da Kátia. Silvia, boa noite, seja bem-vinda. E ontem, na palestra que a Heloísa Pires fez, ela fez a gentileza de autografar o prefácio. Por quê? Porque a Heloísa Pires fez o prefácio do livro Nos Albores da Imortalidade. Sandra, boa noite, seja bem-vinda. E ela escreveu assim: Aloísio, na alegria de podermos homenagear nossa luz, Jerônimo Mendonça, desejo que você continue agora perdi aqui. Continue auxiliando na divulgação. Heloísa Pires, 23 de julho de 2023. Então, a Patrícia vai ver se consegue ficar até o final. Então, Patrícia, deixa eu colocar para você. Já que a Patrícia está falando que vai tentar ficar até o final, então vou antecipar para ela. Patrícia, gentilmente, né, vai fazer um sorteio de um livro, o livro O Gigante Deitado, a Vida e a Obra de Jerônimo Mendonça, que eu a presenteei, e a Patrícia tem por hábito, depois que ela lê um livro espírita, ela gosta de passar para frente. E ela perguntou para mim: nossa, Luiz, eu gostaria de passar esse seu livro para frente. Seu livro não, o livro do Jerônimo, né? Boa noite, Heleninha, seja bem-vinda. Mas eu não gostaria de passar para qualquer pessoa, eu gostaria de passar para alguma das pessoas que estão acompanhando a sua live costumeiramente. Então, foi feito o combinado. E na próxima terça-feira, dia 1º de agosto, vocês que já têm o nome aqui, vocês, por exemplo, a Will, a Silvia, a Débora, a Leninha, todos vocês aí já estão com o nome na lista. E nós vamos pegar um aplicativo do celular que faz um sorteio por número. Eu vou sortear o número aqui e a Patrícia vai estar com a lista lá. Tá? Eu tenho a lista também, claro, mas a Patrícia vai estar com a lista. Então, quando eu sortear o livro, a Patrícia vai falar: é fulano de tal. É fulano de tal, vai passar o nome do perfil. E o que nós gostaríamos? Que a pessoa que fosse sorteada estivesse na live. Então seria essa a única condição. Além de vocês que já estão costumeiramente conosco, no dia do sorteio tem que estar na live. Apenas é essa exigência que a gente está fazendo. Não precisa marcar perfil, nada disso. É só para vocês, tá? É só para vocês. Então, dia 1º de agosto, próxima terça-feira, não amanhã, na próxima terça-feira, a Patrícia vai fazer o sorteio e nós vamos encaminhar esse livro para vocês. Né? Nós vamos encaminhar o livro para vocês, pedindo para que vocês, se puderem e quiserem, a gente abre a oportunidade de vocês entrarem aqui na live para receber o livro. Agora, se a pessoa não estiver na live e for sorteada, aí já vai ficar difícil. Né? Aí nós vamos ter que fazer um ressorteio, vamos ter que sortear uma outra pessoa. Nada mais justo. Agora, a pessoa não é obrigada a vir aqui para a live conosco. Não, Leninha, não precisa se preocupar. Essa é outra questão que eu quero. Tem que estar na live conosco. A pessoa às vezes fica constrangida, não tem jeito. Eu tenho vergonha. A gente respeita perfeitamente a privacidade de vocês. Ninguém vai exigir que a pessoa entre aqui na live. Nem eu, nem a Patrícia vamos exigir isso. Se a pessoa quiser, é um prazer que a gente possa conhecê-la ou conhecê-lo, né? Mas fiquem à vontade. O Will tem um problema que ele fala, que ele acompanha sempre pelo computador, então dificilmente conseguiremos trazer o Will se ele for sorteado, né? Então não é essa a exigência. A exigência é apenas que a pessoa esteja no dia da live, esteja aqui conosco, tá? Então essa é a observação. Boa noite, Giovana, seja bem-vinda. Essa é a observação que nós fazemos. Bom, no próximo sábado, teremos o Sabadou Espírita no comando da irmã da Giovana, que é a Martiele, pelo perfil, que é do perfil Pensamento.espírita. Martiele vai estar abrindo a live pelo Encontro.espírita e vai trazer como convidada a prima dela, que é psicóloga, para falar comigo
E juntamente com a Babi, nós vamos trazer a Babi novamente. A Babi vai voltar às lives, pelo menos nós vamos trazer a Babi para o Encontro Espírita do próximo sábado, no projeto Sábado Espírita, 21 horas no próximo sábado. Nós vamos divulgar aí o tema, deixa eu ver se eu lembro aqui o tema aqui para falar certinho para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui o tema. Está aqui. Deixa eu ver o tema. Comportamento e relações interpessoais. Este é o tema da live do próximo sábado pelo Sábado Espírita. Semana que vem, dia 31, nós vamos tentar fazer uma transmissão ao vivo da palestra de Nicola Frattari de Ituiutaba, que vai estar no Centro Morada de Luz Jerônimo Mendonça, aqui de Araraquara, para fazer uma palestra sobre Jerônimo Mendonça, exemplo de fé. E nós vamos tentar transmitir ao vivo, pelo nosso perfil do Instagram. Então, segunda-feira, 20 horas, vamos tentar fazer a transmissão. E aí o que acontece? Luiz, não é a última segunda-feira do mês? Não tem as palestras de Jerônimo Mendonça? Sim, temos as palestras de Jerônimo Mendonça. Boa noite, Rosângela, seja bem-vinda. Só que por conta desta palestra do Nicola Frattari, nós vamos buscar o Nicola em Matão, para que ele esteja aqui em Araraquara para fazer essa palestra, mas um outro colega nosso vai levar o Nicola. Então, por conta de às vezes atrasar alguma questão, conversei juntamente com o nosso convidado, que é o Edu Caires, da Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus, aqui de Araraquara. Então, a live da próxima segunda-feira vai ser às 22 horas e 30 minutos. 22h30, excepcionalmente, por conta desse delay, né, que a gente vai ter entre estarmos voltando do Moradas de Luz Jerônimo Mendonça e a gente conseguir fazer a nossa live juntamente com o Edu Caires. Então, esta outra situação. E na terça-feira, no Momentos com Jerônimo Mendonça, eu mais a Patrícia, essa querida amiga aí, vamos sortear, né, o livro O Gigante Deitado, a Vida e a Obra de Jerônimo Mendonça, aqui direto pelo Instagram. E a regra é simples, vocês que estão sempre conosco, e no dia nós vamos fazer sorteio. Só que a pessoa tem que estar na live naquele dia, tá? Naquele dia, naquele horário, ela tem que estar na live. Ela não precisa entrar se não for o caso, mas pode ficar à vontade. Se quiser, será um prazer que a gente possa conhecer. Mas depois só mandar o endereço certinho para nós que a gente faz o encaminhamento. Vamos fazer uma dedicatória, tanto eu como a Patrícia, e a gente encaminha para vocês o mais rapidamente possível, tá bom? E já que a gente está falando em sorteio, eu vou aproveitar a deixa que o Nicola Frattari vai estar aqui em Araraquara e vou, de primeira mão, adquirir mais um exemplar deste livro e vou pedir para que o Nicola faça a dedicatória. Não vou colocar o nome, porque quando nós tivermos por volta do capítulo 30, são 37 capítulos mais o pós-fácil. Então, lá pelo capítulo 30 deste livro, então temos várias lives pela frente, nós vamos fazer o sorteio. E o Nicola vai fazer a dedicatória para o irmão, para uma irmã, sem especificar o nome. Depois, quando eu sortear, eu coloco o nome da pessoa. Mas vai autografado pelo Nicola. Olha que bênção, né? Assim como eu tive a felicidade de receber o livro autografado pelo Nicola, e ontem colhemos a assinatura da Heloísa Pires. Depois eu vou falar da Heloísa para vocês. Gente, que pessoa fantástica. Exemplo de simplicidade, de humildade. Fantástica. Heloísa realmente é um amor de criatura. Angélica, boa noite, seja bem-vinda. E hoje nós vamos falar então sobre a Leninha quer. Olha, esse livro aqui é sorteio da Patrícia, né? O que eu falei, o livro lá, o Gigante Deitado, a Vida e a Obra de Jerônimo Mendonça. Eu já sorteei no passado, tanto esse como novos casos de Jerônimo Mendonça. Mas agora então, no final desse projeto, sorteio de Nos Albores da Imortalidade, o livro que vai estar autografado pelo Nicola, se Deus assim o permitir, né? Bom, amigos, vamos lá. Hoje
nós vamos falar sobre o trabalhador. Mas não é um trabalhador comum, não é um trabalhador braçal, mas um trabalhador da seara de Jesus. Uma pessoa que soube exemplificar e vivenciar o Evangelho de Jesus na sua essência, na sua pureza. E com todo o seu conhecimento, não o conheci, mas o exemplo, que nós tivemos a oportunidade de conhecer a sua filha ontem, a Heloísa Pires. Eu parecia um menino fã diante da foto, assim, Leninha. Não, realmente, ela é uma simpatia. Depois eu vou contar alguns detalhes. Nós vamos fazer a leitura aqui da página do Herculano Pires e vou dar um spoiler para vocês, hein? Que ninguém escute. Mas Herculano Pires recebeu Jerônimo Mendonça no plano espiritual. E se não me engano, salvo engano, quando Jerônimo Mendonça ia para São Paulo, ele ficava na residência do Herculano Pires. Olha só. Então, amizades que transcendem aos limites carnais, né? Silvia, acontece, viu, Silvia? A nossa aqui de vez em quando dá uns BO também que... Bom, vamos ouvir então a mensagem trabalhador que é a mensagem de Jerônimo Mendonça para o professor Dr. José Herculano Pires. Ele diz assim: ao eminente professor Dr. José Herculano Pires, nossa homenagem. Desencarnou ontem, 9 de março de 1979, na capital de São Paulo, o internacionalmente conhecido espírita e catedrático em filosofia da educação, escritor e tradutor de raro talento, professor Herculano Pires. Ao grande amigo e mestre, nossa palavra de gratidão. Você foi uma luz que brilhou no mundo. Agora é um sol entre os sóis do infinito. Suas pegadas rutilantes ficaram indelevelmente marcadas na terra. Agora você volita entre as estrelas. Seu verbo inflamado de sabedoria foi o clarim que despertou muitas almas. Agora entoa um cântico de rara beleza entre os espíritos superiores. Sua pena iluminada foi o divino buril a esculpir a verdade no mármore dos corações mais endurecidos. Agora você escreve com caracteres eternos nas páginas sem pauta da imortalidade. Você foi fiel a Jesus e a Kardec até o fim. Hoje goza o direito do salário dos justos. Você foi modelo de pai e esposo, o protótipo do espírita. Agora só temos um dever: imitá-lo. Afinal, você foi grande demais para que eu possa falar de você. Agora você transcende os limites da minha imaginação. Você veio, lutou, sofreu e ensinou. Agora você tem de retorno o resultado de sua semeadura. Só uma coisa eu tenho certeza: são raríssimos os que fazem o que você fez e parte como você partiu. Eu gostava e ainda gosto muito de você, sabe? Dani, boa noite com poesia, minha amiga. Seja bem-vinda. Acabamos de ler nada mais que uma homenagem de Jerônimo Mendonça ao professor Herculano Pires, mas que foi muito mais do que uma homenagem, foi uma bela poesia que encanta os nossos olhos e encanta os nossos ouvidos. Então vejam que interessante, como ele finaliza: eu gostava e ainda gosto muito de você, sabe? E aquilo que eu falei para vocês, nos albores da imortalidade, nós vamos ver a história, o encontro de Jerônimo com o professor Herculano Pires. Professor Herculano Pires. Dani, depois eu dou os recados novamente no final. Agora eu queria falar para vocês de ontem, gente, realmente de ontem, onde eu tive a oportunidade de estar junto dessa pessoa maravilhosa, que é exemplo de vida.
a filha do professor Herculano Pires, homenageado. Por isso que eu falei para vocês, uma coisa assim que eu falei para ela assim, fiquei impressionado, comentei até com ela, levei o livro também, o Escalada de Luz, para que ela visse a mensagem do Jerônimo, falando do trabalhador que era o pai dela, que foi o pai dela, e que Jerônimo retrata com muita propriedade. Ontem foi lindo demais, e ela autografou-nos, né? Vou tentar ler novamente aqui para vocês, como ela escreveu o prefácio. Eu pedi que ela pudesse autografar para mim. Então ela fala assim: Aloísio, na alegria de podermos homenagear nossa luz, Jerônimo Mendonça, desejo que você continue. Aqui ficou um pouco difícil. Continue auxiliando na sua divulgação. Heloísa Pires, 23 de julho de 2023. E ela que fez o prefácio, autografou-nos nesse livro. O que eu queria falar para vocês? Aliás, gente, eu fiz uma postagem agora da música de abertura feita pelo José Henrique Martiniano, que está chamada A Lápide, que está no túmulo de Kardec. Nascer, morrer, renascer e progredir sempre, tal é a lei. E cantada pelo Serginho Sanches, que é uma pessoa aqui de Araraquara também. Se vocês quiserem, pesquisem no YouTube a música A Lápide, que vocês vão ver que maravilha de melodia tão envolvente. Bom, a Heloísa fez uma palestra assim fantástica e fenomenal do início ao fim, com clareza, com tranquilidade, com uma leveza espiritual que vocês não acreditam, com uma coerência, com uma razoabilidade em tudo que ela colocava e trazia para nós. Trouxe exemplos de sua vida com o seu pai, que ela procura seguir o exemplo até hoje, na divulgação da mensagem do Evangelho, e não mediu esforços, se dirigiu de São Paulo para cá, de ônibus, veio para cá, para Araraquara, veio fazer a sua palestra, e foi assim magnífica. Contou detalhes que eu vou falar para vocês. Quando o professor Herculano desencarnou, alguém começou a ter alguma situação assim de choro, de coisa. E a mãe de Heloísa, foi muito firme. Não tem nada que chorar. Ele partiu leve e tranquilo para a parte espiritual, cumpridor dos seus deveres. Então nós temos que agradecer a oportunidade que tivemos de tê-lo em nossa companhia. E contou alguns detalhes que eu achei interessante. Diz que a mãe tinha por hábito assim, os irmãos, numa certa fase da idade, já todos espíritas, claro, né? Eles tinham uma certa situação que eles falavam assim, começavam a ter uma série de discussões. E quando ela percebia que a coisa esquentava um pouco, ela falava, gente, pode parar, vamos fazer o evangelho aqui no lar. Então colocava todos os filhos ali, ela ali, e colocava a mesa e todo mundo ia fazer o evangelho. E era a terapêutica que ela utilizava para auxiliar o reequilíbrio do lar. E o que acontecia? Isso foi tão eficaz que quando de repente começava a haver uma pequena discussão dos irmãos, um cutucava o outro, para, senão daqui a pouco a mãe vai querer que a gente vai fazer o evangelho de novo. Então era uma terapia realmente, né? Exemplo de desprendimento, sim, nada fácil. Isso é para os grandes espíritos, viu, Dani? É para os grandes espíritos, com certeza. Então foi muito engraçada essa situação, este fato que ela nos relatou, porque realmente, né, quando a situação está tumultuada dentro do nosso lar, é o momento de você fazer o evangelho. Ah, mas eu faço o evangelho aos domingos, junto com a Flavinha às 22 horas, junto com o Vitor às 9 da noite, no domingo. Tá, você pode fazer. Ah, mas eu faço às segundas-feiras às 8 da noite. Tudo bem. Mas quando a situação está mais complicada, aumenta a dose de evangelho. Aumenta a dose de evangelho. É assim que funciona. Quando você está mal de saúde,
Qual que é a recomendação? Que a gente tome medicamento várias vezes por dia durante tanto tempo. E assim funciona também para as questões de ordem espiritual. Então eu achei muito interessante essa colocação que ela fez por conta justamente das situações inerentes às discussões entre irmãos, tão costumeira, comum. Então era o corretivo que ela dava. Começou a ter discussão, evangelho. Uma outra coisa ela comentou também, que vejam que é uma interessante. Ela tem uma nora que ela é evangélica. E a neta dela, não lembro exatamente quantos anos, a nora chegou para ela e falou assim: Dona Heloísa, fulana não quer ir tá difícil, ela não quer ir lá na evangelização. A Heloísa falou: você tem que levá-la na evangelização da sua casa espírita. Ah, mas ela não quer ir. Ela falou: não tem que querer ir. Quando você não tem que ir à escola, ela não é obrigada a ir, tem que ir sim. Quando ela for mais velha, quando tiver 18, 20 anos, ela pode escolher o que ela quiser. Ir ou não ir é uma outra coisa, mas agora responsabilidade. Responsabilidade, sim. E vejam, não tem esse preceito, porque a outra é evangélica e a Heloísa é espírita, não, de forma alguma. Segue a orientação religiosa dos pais, e no caso da filha, da nora, quer dizer. Mas o importante é levar a orientação religiosa, ao evangelho. O evangelho de Jesus é fundamental. Ela comentou também uma situação muito particular, na casa do que eles ficaram, que ela ficou na noite anterior, que ela dormiu, né, veio na dose diária de evangelho no lar, equilíbrio para o nosso lar. Perfeito, Débora, perfeitamente. Ela comentou que eles estavam conversando a respeito de algumas situações inerentes ao momento atual da humanidade, não só do nosso país, mas do mundo como um todo. E a pessoa da casa que a recebeu falou assim: sabe, Heloísa, eu vejo com uma situação mais ou menos assim. O mundo é como se fosse uma panela toda engordurada. Uma panela toda engordurada. E o evangelho é água quente que vai tirar a gordura e vai levar a gordura para cima. Por isso que a gente percebe essas coisas aparecendo, coisas que a gente fica estarrecido. Ela fala assim, ela chegou a comentar: nós vemos situações, o que é certo virou errado, o que é errado virou certo, e parece que o mundo virou de ponta cabeça no momento pós-pandemia. E realmente existe uma razão de ser. A gente que está encarnado nós não compreendemos, mas com certeza a espiritualidade sabe exatamente por que e para que tudo isso está acontecendo. Existe uma razão, nós não enxergamos um palmo diante do nariz. Eu achei um exemplo tão interessante, porque se a gente pensar realmente numa panela engordurada, né, não vamos usar o detergente, a gente vai utilizar a água quente do evangelho para que possa tirar aquela gordura que estava impregnada na panela, para que ela levante e mais água vá colocando para fora. É mais ou menos assim que funciona o processo de limpeza da caixa d'água. Não sei se vocês já se depararam com essa situação. Se você tem na sua casa, costumeiramente a gente tem que fazer a limpeza da caixa d'água, porque vem muita sujeira da rua, às vezes quando rompe uma tubulação, vem água com barro, tudo mais. Então é normal que a caixa d'água acumule, né, terra lá no fundo. Mas o fato de ter terra lá no fundo, você vai estar colocando água limpa, continua normal. Mas se um dia você acabou a água e a caixa d'água for baixando, quando vem água nova, o que vai acontecer? Vai mexer com aquele barro, com aquela terra que tem lá no fundo. Então vem em suspensão. Agora, como é que nós limpamos uma caixa d'água? Jesus, né, Deus, nosso Pai, não vai pegar a caixa d'água e vai jogar para fora, mas vai colocar água nova para que a caixa d'água se volte a ficar pura. Quanto mais água limpa a gente vai colocando, mais água suja vai saindo. Então, é um processo
que assim está acontecendo. Então, às vezes a gente vê essa água suja, nós não entendemos por quê, mas a espiritualidade sabe exatamente o porquê. Aproveitando a deixa que a Débora colocou, dose diária do Evangelho, ela diz que nós devemos fazer 5 minutos de Evangelho por dia durante o nosso dia, principalmente pela manhã. Pega o Evangelho, abre, leia uma página, um pedaço, um trecho, leia, reflita sobre ele, analise, para que você possa sim ter condições de interiorizar aquilo que você está lendo e tentar colocar em prática aquilo que você está fazendo. Uma outra situação que ela trouxe, que eu achei tão interessante, ela falou assim que ela frequenta, acho que uma casa espírita lá em São Paulo e também a Federação Espírita do Estado de São Paulo. E certa vez ela foi mais cedo lá para a casa espírita e a casa espírita estava fechada. Ela falou assim, então, nós que temos assim os cabelos mais grisalhos, precisamos tomar um certo cuidado na rua, porque você não pode ficar ali parado na frente, né, esperando a casa espírita abrir. E aí, a casa espírita estava fechada, o que ela fez? Ela falou, vou fazer o seguinte, andou ali um pouco mais à frente e viu que havia uma igreja evangélica ali. Não pensou duas vezes, pegou e entrou, tinha alguns irmãos lá que estavam se preparando para o culto da noite, e ela ficou, né, eles estavam talvez numa posição de joelhos, não lembro exatamente como que foi a situação específica que ela chegou a comentar, mas ela pegou e sentou-se e ficou orando, fazendo a tua prece, a prece do mesmo jeito. E ela falou assim, se eles viessem não vieram perguntar nada a ela, mas se viessem perguntar, falou, olha, eu sou frequentadora da casa espírita, assim, é próximo daqui, como estava fechada por uma questão de segurança, eu preferi buscar abrigo e amparo aqui. Mas ninguém veio a procurar por ela. E eu achei tão interessante isso, porque às vezes as pessoas têm um pouco de receio de entrar numa igreja ou num templo evangélico. Seu coração que diz, seu coração que te comanda. Então é tão importante pensarmos nisso também. E foi muito gratificante. E quando a gente lê a mensagem, né, de Jerônimo Mendonça, falando do professor Herculano Pires, que ele coloca aqui, olha, você foi modelo de pai e esposo, o protótipo do espírita, agora só temos um dever, imitá-lo. Quando ele coloca isso, eu lembrei exatamente de Heloísa Pires. Que exemplo de pessoa, que simplicidade, que gentileza, muito amigável, muito amorosa, muito gentil em todos os momentos. Então foi uma manhã de muita luz, uma manhã radiante de muita luz. E o que eu podia falar para vocês? Daqui a pouco vou dar os recados novamente. Amanhã nós continuamos o nosso trabalho aqui com a mensagem chamada Lembrança. Boa noite, Regina. Chegou aí para os recados que eu vou passar. Então amanhã nós temos lembrança. Que será que o Jerônimo vai falar? Que lembrança é essa, né? Ah, com certeza, Débora, com certeza. E manter a vibração, né? Você pede proteção por meio da prece quando sai de casa e quando você retorna. É mais ou menos como a gente fala assim, né? Como os japoneses fazem quando chegam em casa, tira o sapato. Então você entra descalços, ou seja, deixa tudo para fora. Tudo aquilo que estava te incomodando, você deixa fora, né? Bom, então amanhã nós temos mais uma live do Escalada de Luz com o texto Lembrança. Os recados. Na próxima, deixa eu voltar que você não tinha falado desse. Na próxima sexta-feira, dia 28, pelo perfil do Fala Aprendizes, o Vitor vai estar fazendo uma palestra na Sociedade Beneficentes Obreiros do Bem de Araraquara, Pedro, a Rocha Viva da Fé. E ele vai tentar transmitir diretamente do seu Instagram. Nós vamos tentar fazer a transmissão
na sexta-feira. No sábado, dia 29 de julho, 21 horas, 21 horas, nós vamos ter o Sabadão Espírita no perfil Encontro.Espírita, no comando da Martiele do Pensamento.Espírita, e o tema vai ser, deixa eu ver aqui, vai estar recebendo a Cristiane Tardelli, que é prima da Martiele, que ela é psicóloga, e o tema será, deixa eu ver aqui, comportamento e relações interpessoais. Recomendo, que vale muito a pena mesmo, vale muito a pena. Então, sábado tem o Sabadão, mas amanhã a gente vai estar continuando falando. No dia 31 às 20 horas, nós vamos tentar fazer a transmissão da palestra de Nicola Frattari, diretamente do Morada de Luz Jerônimo Mendonça, aqui de Araraquara. O Sabadão é sábado às 21 horas, a palestra do Vitor vai ser sexta-feira às 20 horas, tá? Na segunda-feira, então, dia 31, às 20 horas, diretamente do Moradas de Luz Jerônimo Mendonça, nós vamos tentar transmitir pelo nosso perfil aqui do Instagram a palestra de Nicola Frattari Neto, falando sobre Jerônimo Mendonça, exemplo de fé. E o Nicola vai estar autografando os livros de autoria dele, e nós vamos adquirir mais um exemplar deste livro. Vamos pedir para o Nicola autografar, sem o nome do feliz ou da feliz ganhadora, mas o livro vai estar autografado, aguardando vocês lá pela live 30 deste livro. Vocês fizeram algum comentário que eu já vou ler daqui a pouco. Como vai ter essa palestra do Nicola, as palestras do Jerônimo Mendonça, que a gente usualmente faz na última segunda-feira do mês, excepcionalmente no dia 31 vai ser às 22 horas e 30 minutos. Vamos receber o Edu Caires, que é aqui de Araraquara, e vai falar de uma palestra do Jerônimo que foi feita no próprio centro Mestre Jesus aqui de Araraquara, quando Jerônimo fez aqui, falando sobre os trabalhadores da última hora. A Dani está dizendo que a live desta semana será quinta-feira às 22 horas, que elas vão fazer uma viagem em família a partir de sexta. Perfeito, Dani. Aproveitando o hiato do casal de Kardec, o casal de Kardec deu uma pausa por questão de mudança. Então a Dani vai estar fazendo a live nesta semana, acredito que excepcionalmente nesta, né, Dani? Nesta semana, quinta-feira, às 22 horas. Deixa eu ver aqui, tem um outro comentário aqui. Vanessa, quero muito agradecer a todos pelas vibrações pelo meu pai. Pedi por ele na quarta, estava mal, e na quinta melhorou de tal forma que teve alta. Obrigado a todos. Vanessa, nós somos apenas e tão somente instrumentos da espiritualidade, né? A gente aqui não é nada, nós pedimos, e quando a gente ora em conjunto, com certeza, nenhuma prece fica sem resposta. Agradeçamos a Deus, né? Agradeça a Deus a bênção pela recuperação da saúde do seu pai. A Leninha falou aqui antes. Aqui acontece a mesma coisa. Só abre no horário. Nunca fui, pois ia ficar esperando. Não posso andar depressa e nem ficar muito tempo em pé. Leninha, acontece essas coisas, né? Às vezes, né? Faz uma postagem com esses avisos. A Dani falou que só essa semana. Tá, eu vou tentar fazer uma postagem única aí, vou pegar amanhã. Tá um pouco corrido essa semana aqui, mas aproveitamos os ensejos aí da orientação. E na terça-feira, dia 1º de agosto, 22 horas, a Patrícia, aqui de Araraquara, vai estar comigo e nós vamos fazer o sorteio do livro, né? Do livro O Gigante Deitado, vide a obra de Jerônimo Mendonça. Somente para as pessoas que já estão costumeiramente nos seguindo, nos acompanhando nas nossas lives, e a condição para ser sorteado é que a pessoa esteja na live. Não vou exigir que a pessoa entre para a live, tá?
Fique à vontade, ninguém não é obrigado. Se quiser, vai ser um prazer, vai ser uma alegria muito grande. Mas se não, não tem problema. Depois é só mandar um direct pra gente, com o endereço. Amanhã vai ter a live do Vitor, sim, amanhã vai ter a live do Vitor, capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amanhã, 21 horas, Fala Aprendizes, capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, primeira parte, Meu Reino Não É Deste Mundo. É um tema bem complexo para a gente. Por sinal, fui fazer uma palestra presencial agora e confesso a vocês que a gente dá umas enroscadas em alguns capítulos do Evangelho. Não é fácil, não. Fica tranquila, Dani. Vamos fazer assim. Vamos fazer um post com divulgação, né? Uma agenda de live, pelo menos até o dia 1º, para que vocês tenham essa informação. Isso é bom. Eu gosto das lives por isso, porque ela é interativa, né? A gente está sempre junto, aí tudo junto e misturado. É como se a gente tivesse, eu falo que eu imagino que a gente está sempre numa casa espírita, em círculo, todo mundo conversando, batendo papo e dialogando sobre a mensagem do Evangelho. Certo, gente? E vai ser logo no começo, tá? Eu estou até confirmando aqui com a Patrícia, porque ela perguntou para mim se seria no começo ou no final da live. Normalmente você poderia fazer no final, né? Para ter mais público, aquela coisa. Não precisa disso. A Patrícia tem compromisso, ela acorda cedo, tem bastante atividades, ela acorda bem cedo. Então nada mais justo que, né, logo no começo, primeiros 15 minutos a gente já faz o sorteio e a gente segue a live, tá bom? Porque já atingiu idade. Ari, todos nós temos idade, viu? Aí todo mundo quer ganhar o livro, aí não depende de mim. Vai ser para um ou para uma ganhadora. E depois, mais para frente, nós vamos ter nos albores da imortalidade. Então, continue conosco, né? Isso daqui, na verdade, é uma alegria, né? Distribuir um livro para vocês, né? Obrigado, Sandra. A gente procura fazer o melhor que está ao nosso alcance. Às vezes a gente dá umas patinadas assim, né? A palestra de hoje foi difícil. Confesso a vocês que não foi fácil falar de um tema do Evangelho de Jesus. Tinha mais de 50 pessoas, gente. Nossa, dá aquele medão assim na gente. Por mais que você tenha um pouquinho de traquejo, a gente dá uma tremida, viu? Falo para vocês. Mas faz parte, né? Gente, então vamos às nossas vibrações. Convidar a vocês, aqueles que quiserem colocar um copo com água, pensar em Jesus, pensar naquele ente querido que está necessitado de um socorro, de um lenitivo, né? É um momento para que vocês aproveitem esta oportunidade. Deixa eu baixar um pouquinho o volume para não ficar muito alto aqui na hora da prece. Neste momento, gostaria de convidar a você, querido amigo, querida amiga, para entrar em sintonia com a espiritualidade amiga. Se assim sentir confortável, feche suavemente seus olhos. Tome uma inspiração profunda e, ao soltar o ar, relaxe seu corpo, solte sua mente, deixe-a envolver pelos acordes suaves desta melodia. Sinta ao seu lado a presença do seu guia protetor, do seu anjo de guarda, seu espírito querido, amigo, que está sempre ao seu lado. Agradeça a ele pelas intuições, pela proteção, pela presença nesse trabalho de te orientar, de te guiar nesta existência. Agradeça ao seu anjo de guarda por tudo que ele fez e faz por você. Eleve também seu pensamento ao nosso Mestre Jesus. Peça a Ele que possa continuar trazendo mensagens edificantes para o nosso crescimento espiritual, para que o seu Evangelho se transforme em bênçãos de luzes
na nossa jornada de caminhada. Amigo querido, rogamos que possa abençoar a cada um de nós que está aqui nesta live, neste momento, que já passou por ela ou vai assistir depois. Envolva o ambiente da nossa casa, dos nossos familiares, os nossos entes queridos que nos pediram preces, que estão passando às vezes por alguma dificuldade física, mental, emocional, espiritual. Também às vezes você tem um pet na sua casa, necessitado de um socorro, de uma ajuda. Recorra à equipe de São Francisco de Assis para que possa auxiliar esses irmãozinhos menores, companheiros de nossa jornada, que trazem tantas alegrias e são tão afetuosos para conosco. É o momento também de você agradecer a tantas bênçãos que recebemos ao longo da jornada, agradecer a Deus pela bênção da vida, pedindo que o nosso Pai de amor abençoe todos os lares desta humanidade sofrida, ainda carente do amor de Jesus. Dirige os nossos pensamentos aos hospitais, aos asilos, orfanatos, prisões, pelos cantos e becos das ruas. Enfim, Mestre, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a sua mão amiga ampare esses corações e possam receber energias salutares a reequilibrar. E assim rogamos à equipe médica espiritual, na pessoa de Dr. Bezerra de Menezes, a fluidificação dessas águas, que elas possam receber o remédio, o lenitivo de acordo com as necessidades de cada um de nós. E agradecidos que somos pela oportunidade, dizemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estai nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória, para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Amigos, eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.